Olá, começa agora mais um Correspondente Local. Nesta edição você confere. Falta de médicos nas unidades básicas de saúde em Ponta Grossa é resultado de medidas do governo Bolsonaro. Elaboração do plano diretor e envio do documento para a Câmara de Vereadores tiveram atraso em Ponta Grossa. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Após a saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos, Ponta Grossa possui carência de 13 profissionais nas unidades básicas de saúde. A baixa quantidade de médicos nas unidades básicas de saúde vem prejudicando os moradores de Ponta Grossa. Atualmente, a cidade conta com 78 médicos atendendo em 54 unidades, uma média de pouco mais de um profissional por UBS. Em novembro do ano passado, 56 médicos deixaram de atender nas unidades de saúde de Ponta Grossa devido ao corte dos profissionais do programa Mais Médicos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todas as 54 unidades do município contavam com o atendimento desses profissionais. Em contato com moradores, a reportagem registrou uma série de reclamações dos pacientes, com relação à demora e qualidade dos atendimentos, dificuldades de agendar consultas, além da falta de outros recursos em virtude do problema. Então, depois que a saída dos médicos cubanos, eu achei bem ruim o atendimento, assim, pela demora de marcar consulta, né? Você vai marcar consulta hoje, só para janeiro, fevereiro que tem a consulta, né? Então tá bem demorado, às vezes até falta de remédio também, bastante, mas em geral também dificuldade, assim, no atendimento, tudo, porque os médicos não dão conta, né? Assim, de atender a toda a população do bairro inteiro, né? De acordo com um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, o Paraná possui 244 vagas para o programa Mais Médicos. Ponta Grossa aparece como a segunda cidade com o maior número de vagas em aberto. Em todo o estado, 60 municípios tiveram o desligamento de médicos no programa. Até junho deste ano, nós tínhamos um concurso de 35 profissionais médicos, nós chamamos todos esses profissionais, mas infelizmente a adesão a esse concurso foi baixa, nós tivemos de 35, nós só conseguimos efetivar a contratação de 7, e eu acabei, não tem mais ninguém para chamar do concurso. Então nós estamos providenciando um concurso emergencial justamente para não ficar à mercê dessa dificuldade de que quando sair um profissional não tem outro para repor. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, para preencher as vagas será realizado um novo concurso em meados de novembro. A data ainda será divulgada pela Prefeitura. Cursos de ciências biológicas da UEPG e da UTF-PR são prejudicados por cortes de recursos estaduais e federais. Em abril deste ano, o governo Bolsonaro anunciou o bloqueio de 1 bilhão e 700 milhões de reais que seriam destinados às universidades federais. O corte agravou a situação do ensino. As instituições não têm recursos para investir em aulas práticas e na pesquisa. O curso de Engenharia de Bioprocessos foi iniciado em 2017 na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Ponta Grossa, e desde o início, professores e alunos enfrentam dificuldade para práticas em disciplinas e na pesquisa. Também a gente não poder usar os reagentes porque eles são usados durante aulas práticas. Então, da mesma forma que às vezes a aula prática fica meio restrita com os materiais, a gente também fica por causa dela. Além de que os reagentes, a maioria são vencidos, então acontece bastante. E um vencimento de anos, não de poucos meses. Na edição 202 do jornal Foca Livre, é demonstrado que há sim verba para a educação, mas por decisões políticas é redesignada ao pagamento dos juros da dívida pública federal, que nunca foi auditada como prevê a Constituição. Enquanto isso, ensino e pesquisa nas universidades decorrem em condições longe das ideais, com professores tendo que gastar do próprio bolso para manter linhas de pesquisa e dar aulas. Aqui no IPG, a falta de recursos também afeta o desenvolvimento de aulas e pesquisa. Neste laboratório, por exemplo, a falta de recursos chegou a fazer com que os professores precisassem tirar do próprio bolso para comprar bancadas e equipamentos. E nós temos uma série de limitações. E todos os nossos microscópios têm algum tipo de problema. Nós trabalhamos aí com pelo menos 1/3 dos microscópios que são de 1977. O Tribunal de Contas do Paraná apontou na última semana de setembro
que o governo do estado não cumpriu a obrigação legal de investimento de, no mínimo, 2% da receita do estado em educação entre os anos de 2012 e 2015. Agora, o TCE recomenda que o governo recomponha os valores dos últimos anos. Mas isso não tem data para acontecer. O plano diretor é enviado para discussão na Câmara de Vereadores com atraso de 3 anos na formulação do documento. O Plano Diretor é uma lei municipal que estabelece a política de desenvolvimento e expansão de um município. A discussão para a revisão da lei em Ponta Grossa deveria ter sido concluída em 2016, 10 anos após a aprovação do antigo plano. De acordo com o artigo 40, inciso 3º, da Lei nº 10.257 de 2001, a lei que instituir o Plano Diretor deverá ser revista, pelo menos a cada 10 anos. Então, isso que é o que pega mais rápido é o congestionamento, né? Então, eu não consigo mais andar nas ruas, e daí eu vou começar a pensar em determinados rotatórios, vou pensar em estacionamento, diminuindo calçadas, mas o fato do plano diretor não ser revisto ou não ser implantado, né, causa muito prejuízo para a cidade, porque a gente não tem um planejamento futuro. Em 2018, uma empresa de consultoria foi contratada para a elaboração do projeto do plano. O valor pago pela Prefeitura chegou a R$ 1.484.847,05. A discussão sobre o novo projeto do Plano Diretor e Mobilidade Urbana durou cerca de 1 ano e 6 meses e resultou em um projeto detalhado de 11 volumes. Após 6 meses da última audiência pública, a lei foi enviada à Câmara dos Vereadores para discussão e aprovação. A população pôde participar de todo o processo de revisão, a partir de uma série de atividades, como oficinas comunitárias e técnicas. O projeto é dividido em alguns temas, como macrozoneamento, a lei de uso e ocupação de solo e zoneamento. O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa acredita que, mesmo se os vereadores mudarem alguns pontos, o novo plano será melhor do que o vigente desde 2016. Esse plano a gente desenvolveu sempre usando como norte, né, a questão da justiça social, da distribuição dos equipamentos de saúde, educação, lazer. Vai ter várias leis, né? Então, primeiro a lei do plano diretor, aí ela entra em vigor na data de aprovação dela, daí as demais leis vão entrando à medida que forem sendo aprovadas. Mudanças nos itinerários e diminuição do número de ônibus em circulação prejudicam moradores da cidade. Em janeiro de 2019, a MTT alterou o itinerário e o horário de alguns ônibus. Mas esta mudança tem gerado reclamações de estudantes e trabalhadores que dependem do transporte coletivo diariamente. Eu moro no Paraíso, eu pego ônibus 6, eu tenho que acordar 5 da manhã para pegar ônibus 6h13, sabe? Porque não dá para pegar outro, porque senão eu chego muito tarde, sabe? Cerca de 26 linhas de ônibus sofreram alterações. Entre elas estão o bairro Los Angeles, São Marcos, Terminal Nova Rússia, Terminal Uvaranas, Santa Mônica, Borsato, Dalcol, Via Panamá e Porto Seguro. Segundo a MTT, todas as mudanças feitas nas linhas dos ônibus tiveram testes antes de serem efetivadas. Porém, ocorre uma divergência quanto a isso. Há casos de alunos que perdem a janta no RU, acabam tendo que ou assistir a aula com fome ou gastar um dinheiro a mais na lanchonete por causa da alteração dos horários, né? Então é bem complicado. O estudante tem horário marcado com a aula e acaba que alguns transtornos devido à alteração de rotas e outros problemas interferem diretamente na aula e na formação do aluno. De acordo com o chefe da Divisão de Transportes Urbanos da MTT, Fernando Bueno, os usuários podem solicitar a análise de adequações dos itinerários junto ao órgão, que então promove estudos de viabilidade. 9,3% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade, segundo o levantamento da Organização Mundial da Saúde. Enfrentar o trânsito, as filas, a aglomeração de pessoas, tudo isso contribui para o desenvolvimento da ansiedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os transtornos de ansiedade atingem 18 milhões de brasileiros. Nosso país, aliás, é campeão nos números desse transtorno, com 9,3% da população afetada. A cidade de Ponta Grossa tem um registro de 5.452 pessoas com diagnóstico com problemas ligados à saúde mental. Os transtornos de ansiedade mais comuns são os generalizado e de estresse pós-traumático.
A partir disso, a pessoa tem dificuldades para dormir, trabalhar, para ter uma vida acadêmica. Para se fazer um diagnóstico, é preciso que haja um impacto real e profundo na vida da pessoa. A gente sabe que quando acontece algum trauma, algum evento traumático, né, aumenta a chance de desenvolver transtorno de ansiedade. Então, tem alguns eventos específicos que, quando acontecem na vida de uma pessoa, fazem com que ela tenha uma tendência maior de desenvolver um transtorno de ansiedade. Mas saber exatamente o porquê, né, o que gera exatamente um transtorno de ansiedade, bem definitivamente assim, ainda a ciência não conseguiu ainda detalhar isso. As mulheres são as que mais sentem as consequências. 7,7% delas são ansiosas. Quando se trata dos homens, a porcentagem cai para 3,6%. A estudante Fernanda conta que desde criança sofre com ataques de pânico. Às vezes, o que acontece comigo, quando você está numa crise de ansiedade, as pessoas perguntam: mas por que você está assim? Por que você está triste? E é tão desesperador quando você não tem um ponto específico para explicar: estou triste por causa que aconteceu X, Y e Z. Às vezes você simplesmente está triste, mas o mais importante é ir atrás de uma ajuda. A Prefeitura oferece atendimento para doenças mentais no CAPS 2, localizado no bairro Jardim Carvalho, e pelo CAPS Infanto Juvenil, no centro. O correspondente local fica por aqui. Acesse o site do periódico e incentive o jornalismo universitário. Até a próxima edição!